11 de maio de 2015. Pato e Luiz Fabiano marcam e São Paulo estreia no Brasileirão com vitória sobre o Flamengo. Michel Bastos, totalmente recuperado de uma dengue, treina normalmente e pode ser a novidade do São Paulo nesta quarta-feira contra o Cruzeiro. No Corinthians, Emerson Sheik é punido novamente e está fora do jogo com o Guarani do Paraguai. Robinho marca em empate do Santos com o Avaí. Presidente vai à Itália para tentar segurar o rei das pedaladas. Depois de empate com o Atlético Mineiro na estreia, Palmeiras só pensa em duelo pela Copa do Brasil. E ainda, o show de gols da primeira rodada do Brasileirão das séries A e B. E o início da preparação da seleção sub-20 para o Mundial da categoria. E chegou a segunda-feira! Boa noite! 2 vitórias e 3 empates. Este foi o saldo dos times paulistas na primeira rodada do Brasileirão. Palmeiras, Ponte Preta e Santos empataram. Corinthians e São Paulo estrearam com vitórias. Vamos começar com o tricolor que, sob o comando do técnico Milton Cruz, ganhou mais uma. Desta vez a vítima foi o Flamengo de Luxemburgo. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. Em São Paulo, espirrada para dentro da área, Luiz Fabiano, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. Luiz Fabiano, Luiz Fabiano. Em São Paulo, Thiago Mendes. Boa bola, Ganso. Olha o Pato, olha o Pato. Golaço, gol do São Paulo. Alexandre Pato. É mais um escanteio, aumenta a chuva no Morumbi. 39 segundo tempo, bola fechada, primeiro pau, houve o toque de mão e o árbitro deu pênalti. O árbitro dá pênalti, um toque de mão do Ganso. Está autorizado, Everton. Chove muito no Morumbi, Everton correu, bateu, é gol. Gol do Flamengo. Everton diminui no Morumbi. O que foi feito foi planejado. No primeiro tempo a gente ia sofrer um pouquinho, né? Que a gente colocou o Bosquila e o Luiz na frente, fizemos 2 jogadores de lado para marcar. E no segundo tempo a gente sabia que para colocar 2 jogadores descansados, que era o Ganso, o Pato, né? Jogadores que poderiam no segundo tempo nos ajudar. E foi o que aconteceu. Acho que o grupo está de parabéns, porque está sabendo reconhecer, né, todo mundo se colocando à disposição para jogar ou ficar no banco, né? Então, acho que isso é um grupo. Está tudo dentro do contexto. Não a gente vai falar que o Flamengo é o pior time do mundo, o São Paulo é o melhor time do mundo. Não. Ganhar do São Paulo aqui é difícil, podemos ganhar do Flamengo do Rio de Janeiro é difícil. Então, está tudo dentro do contexto. E só não quero que fique aquela coisa assim, o Luxemburgo está cobrando reforço publicamente. Não. Isso é coisa de reunião, diversas vezes que nós temos conversado sobre essa possibilidade de uma contratação e a diretoria já falou, nós já falamos sobre isso aí. Então acho que o Flamengo está no caminho certo, vamos ter algumas situações complicadas, mas eu acho que o Flamengo briga pela vaga de Libertadores com esse elenco que nós temos. Eu acho que o Flamengo briga. Essa é a nossa ideia. Nós queremos sair da confusão, que foi muito ruim ano passado, e direcionar para a parte de cima. E achar que contra o São Paulo aqui, perder para o São Paulo aqui não é nenhuma coisa que do outro mundo, entendeu? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só como são as coisas. Claro que eu vou falar sobre o jogo, mas o que disse o Luxemburgo vem ao encontro daquilo que eu vivo pregando aqui no Gazeta Esportiva, de como o Campeonato Brasileiro é mal agendado no calendário. Veja só, se você tem o principal campeonato do país começando, você parte do pressuposto que, como é o principal evento do país, os times deveriam entrar prontos. O Flamengo contratou fulano, ciclano, sei lá, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, sei lá, montou o esquadrão para brigar pelo título. Aí o campeonato estreia, aí você vê o treinador falando que espera a contratação de reforços e o campeonato está rolando, o Flamengo já perdeu 3 pontos.
Então, se o campeonato ele fosse privilegiado, né, pelos nossos gestores do futebol, nós teríamos um evento muito mais bonito, um evento muito mais atrativo, porque o torcedor do Flamengo sabe o time que vai começar o campeonato e o time que vai terminar, quem são as grandes estrelas e ponto final. Agora não, o Luxemburgo nem sabe com quem pode contar. Então, no primeiro momento, segundo ele, dá para brigar por vaga na Libertadores com o que ele tem. Se chegarem reforços, dá para brigar pelo título. Ora, claro que essa tese de que o Campeonato Brasileiro é um dos mais equilibrados do mundo faz sentido. Mas seria muito mais interessante se cada time tivesse realmente a exata noção do que tem para brigar pelo título e não saber o que vai acontecer durante a competição. Tem uma janela agora em agosto, é que o futebol brasileiro anda em baixa. Então, a probabilidade de sair muita gente é remota. Mas ainda assim tem mercados na Ásia, o leste europeu, talvez, enfim. Mas muita gente pode sair. Então, é triste o que fazem com o calendário. Sobre o jogo em si, o São Paulo, cresceu. Venceu o Flamengo em casa por 2-1, fez a lição de casa, como se deve. É um time que eu acho que vai... O São Paulo, sim, acho que vai brigar, pelo menos, por Libertadores. O Flamengo, eu já não sei, Flávio Prado. Estou errado? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É muito cedo, né? Dentro até do que você falou, vamos ter muita coisa rolando, muita alteração. O São Paulo vive um momento de brilho. Até o Ganso, ontem entrou e participou bem do jogo. O Pato fez um belo gol. Nossa... Não seria bom se o Pato gostasse de jogar futebol, né? Eu tomasse pé do que ele pode fazer, do potencial que ele tem um potencial gigantesco. Seria ótimo. Achei o time do Flamengo razoável, um time que joga em contra-ataques, mas evidentemente precisa de mais reforços. Mas é muito cedo para qualquer avaliação. De qualquer forma, o momento do São Paulo é de muito brilho. O Wesley jogou bem também, é uma surpresa, porque não é jogador que eu, pelo menos, conte muito. E o São Paulo vai para Cruzeiro na quarta-feira com moral elevada. Quanto ao Flamengo, eu concordo com o Vanderlei. Perder do São Paulo em São Paulo, mesmo com o time de São Paulo com a cabeça em outro lugar, não é nada do outro mundo, não. Mas, na tese, basicamente, concordo com você com a história do calendário. Deveria ser uma festa, uma pompa. Não daria esse pênalti. Acho que é pênalti à brasileira. Fui um dos poucos que não concordou, mas eu não daria. Tudo bem, respeito todas as opiniões. Eu não daria. E acho que deveria ter sido uma pompa, uma festa enorme, um grande momento, e muita gente nem percebeu que o campeonato começou, porque é tudo misturado, é tudo embolado, e 4 equipes jogaram com times reservas no começo do maior campeonato que nós temos. Muito bem, o Corinthians também começou com o pé direito Brasileirão. Num confronto cheio de reservas, o Timão foi melhor e venceu o Cruzeiro na Arena Pantanal por 1-0. Veja o gol. Na Arena Pantanal, Romero garantiu a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro com este gol aos 36 minutos do segundo tempo. Edilson tentou chutar cruzado e o atacante paraguaio apareceu para desviar. E ficou assim, Cruzeiro 0, Corinthians 1. O técnico não consegue dar oportunidade para todo mundo, eu gostaria. Às vezes meu coração, ele dá, mas não está aí, tem um tempo para que as coisas aconteçam. Ele deu, talvez, um tempo demasiado, mas o tempo que lhe foi dado, ele soube aproveitar. Nós pecamos nessa bola parada, né, num descuido, numa má orientação, e aí eu me culpo também, porque tinha falado com o Williams que de repente se ele ficasse, ele ficaria também o lateral saiu e bateu muito bem a bola. Lamentar pelo resultado, mas indignar, mas criar força, porque é possível que quarta-feira a gente possa fazer melhor e tentar ganhar o jogo e reverter esse placar. Você vê, né? Os dois times reservas, né, Flávio? É claro que o futebol é muito dinâmico. Então, se quarta-feira o Cruzeiro eliminar o São Paulo, volta tudo a um ponto inicial. Mas o Cruzeiro está com muita dificuldade de repor, e não é por falha do Cruzeiro, não, mas ele perdeu o meio campo todo, né? Perdeu o Lucas Silva, perdeu o Goulart, perdeu o Everton Ribeiro, 3 jogadores que tiveram ativos aqui no Troféu Mesa Redonda, 2 ganharam, o melhor jogador do ano foi do Cruzeiro. Perdeu a espinha dorsal, Perdeu. É difícil repor, realmente é complicado, e há uma cobrança em cima do Cruzeiro hoje de bicampeão. O Corinthians estava precisando de uma vitória, vamos ver se essa vitória traz de volta o espírito que se espera do Corinthians para ganhar na quarta-feira do Guarani do Paraguai.
Eu acho que o Guarani do Paraguai jogou um futebol interessante e tal contra o Corinthians, mas seria vergonhoso o Corinthians ser eliminado pelo Guarani do Paraguai na Arena. Acho que não pode acontecer isso. Não pode acontecer. E até o Romero fez gol, né? Parece que os bons fluidos estão voltando. É verdade. O Romero até começou bem quando foi contratado, né? Tinha muita correria e tal, Aí depois perdeu espaço e tal. Acho que ele tem um irmão bom de bola. Pois é, que o Corinthians tentou contratar também, mas não rolou, né? Mas enfim, uma vitória importante para o Corinthians, até também porque não estava com o time principal, somou 3 pontos contra o atual campeão, o bicampeão. Fluidos, né? Dá legal, moral. Ganhar ajuda muito. Esfria um pouco, né, o burburinho que já estava, sabe, começa com um burburinho, de repente vira uma gritaria. Né? Então, para o Corinthians foi importante, sim, em relação ao Guarani do Paraguai. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Corinthians, mas acho que dá. Apertado, mas dá. Jogando aquilo que nós vimos no começo da temporada, né? Se jogar o que jogou nos últimos 3... Senão é tolimado. As últimas 3 rodadas, um abraço. É tolimado. As players do Guarani do Paraguai é tolimado. Guarani de Campinas, tudo bem, né? Mas Guarani do Paraguai, aí não dá, né? Se fosse a Ponte Preta, já era outra coisa. Aí tinha que arrumar o Vicente Romano Neto, senão se ferrava. O campeão paulista não começou tão bem o Brasileirão e ficou no empate com o Avaí em Santa Catarina. Veja os gols. Na ressacada, o Avaí recebeu o Santos. Aos 26 da primeira etapa, Vitor Ferraz cruzou e Robinho mandou para a rede. 1-0 Peixe. Aos 19 do segundo tempo, Marquinhos cobrou falta com precisão. O goleiro Vladimir foi na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. E ficou nisso, Avaí 1, Santos também 1. O Marquinhos na bola parada sempre funcionou bem, né? Tá veterano e tal, mas Chico bate bem na bola. Chama de anjo loiro da ressacada. Anjo loiro da ressacada. Não me pergunte por quê. Pergunte pro Chico Lang. O Chico é que fala isso. Pois é. Godoy também fala isso. Anjo loiro da ressacada? Anjo loiro da ressacada. Sabe Deus por quê? Os dois? A verdade é que foi jogo para 1-1 mesmo. Se você olhar... Olha o jogo, não tem o placar. Esse jogo foi 1-1. Foi um jogo para 1-1 mesmo. Primeiro tempo o Santos melhor, depois o Avaí cresceu e aquela história da referência campeonato regional. O Avaí quase foi rebaixado e o Santos foi campeão paulista. É outro papo, é outra conversa, mas são 2 patamares diferentes. Acho o Santos um time interessante para meio de tabela, acho difícil brigar lá em cima. Pelo menos com o que tem hoje. De repente, o presidente está indo. Aliás, o presidente do Santos é convidado do Mesa Redonda domingo. O presidente do Santos está indo para a Itália. Se ele consegue o Robinho é uma situação, se ele não consegue é outra. Ele vai perder jogadores, vai trazer jogadores. Então, acho que depende muito disso. E o Avaí vai lutar para não cair. Também é bastante natural o time do Gilson Kleber. Você falou de referência de estadual, né? A gente vai falar sobre isso também. Tem muito a ver com a estreia do Palmeiras também. Foi bem no campeonato, no campeonato paulista. Não, Palmeiras daqui a pouco. Vai, Michele. Chama aí, vai. Apenas uma partida da primeira rodada do Brasileirão teve público acima de 20 mil torcedores. O encontro entre Palmeiras e Galo no Allianz Parque. Do lado de fora, a partida foi marcada por protestos das torcidas organizadas por causa dos preços dos ingressos. E dentro de campo, o time não repetiu as boas atuações da reta final do Paulistão e só conseguiu empatar com as reservas do Galo no último lance da partida. Dali o lançamento. E que lançamento, vem chegando o Atlético, tem Jô na área, bateu pro gol. Gol do Atlético. Gol do Patrick. Zé Roberto fez o cruzamento, olha o toque de cabeça. Gol! Zagueirão Vitor Hugo. Daí a tentativa de cruzamento. Deu certo ainda para o Atlético. Tem espaço. Ganhou. Olha só, o Jô tá livre. Pintou o segundo. Olha o gol. Gol do Atlético. E o Palmeiras vai estreando com derrota no Campeonato Brasileiro. Mas ainda acredita. Rafael Marques, dali para o Kelvin, é a última chance do Palmeiras, saiu o cruzamento, gol do Palmeiras, ia se desenhando a derrota. Rafael Marques 2, Palmeiras 2, Atlético Mineiro. Justamente por ter empatado em casa contra o Atlético Mineiro no finalzinho,
os jogadores consideram que este resultado foi praticamente uma vitória. Pelas circunstâncias que foi o jogo, pelo jeito que estava, a gente perdendo até o último minuto, podemos considerar como um bom resultado, melhor do que a derrota, né? Porque perder em casa é complicado nesse campeonato que é longo e tão difícil como é o brasileiro. Jogar contra o Palmeiras aqui, vocês vão ver que no decorrer do campeonato é muito difícil, né? Uma equipe bem treinada pelo Oswaldo, uma equipe que tem jogadores de qualidade, e a gente tomar um empate no finalzinho pra gente foi muito bom. Um grande resultado, porque estávamos jogando contra o Palmeiras, o primeiro jogo do Brasileirão, eles estavam numa fase de preparação, e nós viemos aqui, o time jogou para vencer a partida, nós jogamos para empatar, nós jogamos para vencer. Ainda acho que houve um acréscimo desnecessário, 5 minutos, não existe isso, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho que nós saímos fortalecidos pelo que nós fizemos no jogo. A principal torcida organizada do Palmeiras ficou quieta durante os 90 minutos do jogo, protestando contra os altos preços dos ingressos para assistir a partidas aqui no Allianz Parque. Eu achei até que a torcida tinha trocado de lado, porque o lado de lá, que normalmente é o lado mais que participa mais, né? Eu achei que eles tinham trocado de lado em dado momento, mas não foi uma coisa assim que me chamasse muita atenção, porque na verdade eu estava mais ligado, era no jogo mesmo. Mas para quem estava no estádio chamou atenção, sim. Deu para ver toda a torcida que não fazia parte da organizada criticando e xingando os membros os torcedores organizados que fizeram silêncio em protesto pelo preço dos ingressos. E a gente precisa tomar uma posição em cima disso. A torcida uniformizada está achando o ingresso muito caro. Então aumentem mais o ingresso para que eles desapareçam do estádio. Isso não serve para porcaria nenhuma. Parabéns para o Palmeiras. Aumenta mais o preço do ingresso deles, que assim eles nem entram no estádio. Aliás, outra coisa também que me chamou a atenção, além do jogo, Flávio, a gente vai falar sobre o jogo, né? Uma determinação da CBF. Veja só, o Palmeiras fez lá uma enquete, arrumou um patrocinador e deu um nome do estádio. Allianz Parque. Se é o nome de uma empresa ou não, não importa, é o nome do estádio. Você não vai poder lutar contra o nome do estádio. Aí a CBF comunicou o Palmeiras mandando tampar onde estava escrito Allianz. Uma coisa absurda, quer dizer, é o anti-marketing. Não pode, e foi feito isso? Foi, mas aí torcedores ou não, enfim, mas aí a faixa caiu durante o jogo. Absurdo. É o nome do Gente, estádio. Espera um pouquinho. É claro que é um anti-marketing, é claro que é uma bobagem. Precisa ver o que está escrito no contrato. Porque os clubes, eles assinam qualquer contrato e depois eles não se responsabilizam. É verdade. É evidente que a Allianz merece parabéns por topar entrar no futebol, patrocinar o futebol. Claro, você concorda com isso. Precisa ver se o clube não fez a bobagem de concordar com isso. Entendeu? É nesse aspecto que eu estou dizendo. Se está escrito num contrato, errou o clube ao fazer o contrato. É verdade. E aí aquele que assinou o outro lado está cobrando a parte dele. Não poderia nunca. O patrocinador tem que ser muito respeitado. Até porque é um nome, claro, não é? Por 30 anos vai ser esse o nome. Eu concordo com você. 30 esse anos absurdo. agora. Mas se o Palmeiras fez isso, ele tem que reconversar quem assinou esse contrato, porque não tem o menor sentido. Verdade. Agora, se aquele que mandou tampar tinha direito a fazer isso, também você não pode discutir. É uma coisa mal amarrada. Quer dizer, são coisas, às vezes, absurdas. Por exemplo, tem lá o time chamado Red Bull. É o nome de uma empresa, mas é um time. E vai chamar como, né? Você não pode, você não tem o direito de mudar o nome do time. A menos que o cara aceite que se faça isso. Claro. Que é um erro. Agora, entrando no jogo... No vôlei isso acontece muito, né? Não fala o nome do patrocinador. Não falar aí é coisa de cada um. Sabe? Aqui a gente fala, mas é posição de cada um. Mas aí não vou discutir. Agora, essa história do que o Celso falou é grave, porque é o nome do estádio. Você não pode aceitar numa situação dessa. Claro. Com relação ao jogo, não é fácil conseguir pontos com o Palmeiras. O Atlético pensou bem, o jogo que o Jô falou e que o Levi falou também é verdade, vai ser difícil ganhar ponto do Palmeiras aí, mas a coisa quase escapou do Palmeiras. O Palmeiras fez uma jornada, foi uma jornada estranha, né? Foi uma jornada com um nível menor que se esperava. É a tal da referência do Campeonato time Paulista. Ansioso, Flávio. É engraçado porque o Palmeiras nos mostrou uma outra referência no Campeonato Paulista, que também é óbvio, não serve de referência, mas era um time muito mais maduro, muito mais competitivo, e esse Palmeiras, circunstancialmente ou não, casualmente ou não,
Me lembrou muito o Palmeiras, que quase caiu ano passado. Tem que tomar cuidado. Eu acho que não é time para isso, não vai cair, mas... o Muricy Ramalho deu uma entrevista falando que acha que o melhor plantel, o melhor time atualmente é o do Palmeiras. Do Palmeiras, né? Ó, o Valdívia, se fosse ficar até o ano que vem no Campeonato Paulista, ele estaria suspenso nos 2 primeiros jogos, daquela bobagem. Mais uma que ele fez quando ele foi ofender os árbitros quando ele não estava jogando. O Avarello ele nem estava jogando. Ele pegou 2 jogos. Pegou mais 2 jogos. Aí o Oswaldo Oliveira foi absolvido, o Dudu, o julgamento ainda não foi marcado, mas ele vai pegar 180 dias no primeiro julgamento e depois vai para o pleno e o pleno transforma em 3 jogos. Então eles vão fazer aquela miscelânea toda. Não foi marcado o julgamento não, mas 180 dias e 3 jogos é o que ele vai pegar. Aí cai os 180 dias, fica só 3 jogos, 3, 4 jogos. E paga uma cesta básica. Não, os 3, 4 jogos ele vai cumprir. Só se tivesse batido em alguém, ele pagava uma cesta básica. E aí os caras reclamam da sumariedade do sul-americano. O comitê da Conmebol é sumário. Ele meteu 3 jogos no Sheik, porque quando chega a agressão ao adversário são 3 jogos. Tem que ser sumário. O negócio de tudo armado antes. Aí é Portuguesa e Fluminense. Aí ninguém leva a sério, né, Flávio? Mais 6 jogos completaram a primeira rodada do Brasileirão. Apenas uma partida terminou em 0-0. Foi o confronto entre Vasco e Goiás em São Januário. Confira os gols dos outros jogos. Chapecoense e Curitiba se enfrentaram na Arena Condá e Rafael Lucas fez o primeiro gol do Brasileirão, 1-0 Coxa. Ainda no primeiro tempo, Eli Carlos deixou tudo igual aos 29, 1-1. Já na etapa final, Roger usou a cabeça e deu a vitória à equipe da Chapecoense por 2-1. O Fluminense, jogando de verde, recebeu o Joinville e conseguiu o gol da vitória só aos 42 minutos do segundo tempo com Vinícius. 1-0 e ficou nisso. Em Porto Alegre, Yuri Mamute começou com tudo o Brasileirão, fazendo 2 gols para o Grêmio diante da Ponte Preta, na partida disputada em novo horário para este campeonato, 11 da manhã. Restava a Macaca se lançar ao ataque e a equipe foi buscar o empate. Primeiro com Renato Cajá, um golaço. E depois com o Rildo, apenas 3 minutos mais tarde. Tudo igual na Arena, 2-2. Matias Rodrigues colocou novamente o Grêmio em vantagem a 12 minutos para o fim do jogo. Mas nos acréscimos, aos 49, a Ponte Preta buscou outra vez o resultado e conseguiu um empate com Diego Oliveira. Final 3-3. O Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato. Jogando com o time reserva do Inter, Walter fez 1-0. No segundo tempo, Felipe cobrou pênalti e aumentou a vantagem do Furacão. 3 minutos depois, Paulão fez contra e definiu o placar na Arena da Baixada. 3-0 Atlético. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Figueirense e goleou. Matheus Ferraz marcou o primeiro do time da casa. Na etapa final, Diego Souza, cobrando o pênalti com categoria, fez o segundo do Sport no jogo. Apenas 4 minutos depois, René marcou contra e descontou para o Figueira. Aos 32, Diego Souza, novamente de pênalti, marcou o terceiro. E já no finalzinho, Regis bateu no canto e definiu o marcador no Recife. 4-1 Sport. Primeiro aí o drible de Messi, né? Só que no próprio jogador de time dele. Você viu, caiu o jogador do Sport desses 4 gols aí. Um driblou e o outro caiu. Todo time que pleiteia título, ele empata fora e ganha em casa. Só para lembrar um detalhezinho do time do interior de São Paulo aí, que já campeão do mundo e tal, não sei o quê, empatou 3-3 na casa. Já foi essa época, né? Tem que ganhar em casa e ganhar fora, se quiser ser campeão. Nós por hora empatamos, assim, sabe aquela coisa, expulsaram o jogador. Mas devo dizer que foi realmente um placar para você reverenciar. Você está jogando no Sul, perde por 2-0, empata, toma 3-2. Perde o jogador expulso. Empata. Pois é. Acho que a Macaquinha merece reverência. Sem dúvida. Dessa vez, parabéns. É isso aí. Bom, muito bem. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber 2 pontos. Qual clube paulista estreou melhor no Brasileirão 2015? Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, Santos ou São Paulo? Pois então, Celso. Olha, não é para fazer média com o Flávio Prado, não, mas vou de Macaquinha. Foi um grande feito. Claro que não. 3-3, jogando no Sul, depois está perdendo por 2-0 e 3-2. Não, você tem que elogiar. Ponte Preta. Flávio, bom, nem vou perguntar, né? Não. Não precisa perguntar. Então tá bom, o resultado sai. 100% aqui de aproveitamento. O resultado sai no final do programa de hoje. Foi o Flávio Prado que fez essa enquete hoje, né? Puxando sardinha lá para Ponte Preta. Bom, a bola rolou também pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Macaé venceu o Santa Cruz por 2-0 no estádio Moacirzão, em Macaé. Confira os gols dos outros jogos.
No Serra Dourada, o Atlético Goianiense venceu o Boa Esporte por 1-0. Arthur fez o gol da vitória, o primeiro da Série B em 2015. O ABC de Natal começou tropeçando na competição. 1-0 para o Oeste de Itápolis, gol de Júnior Negão de pênalti. O Paraná somou os primeiros 3 pontos no campeonato com a vitória para cima do Ceará. Henrique de Letra fez o gol da vitória, 1-0. Recém-chegado à Série B, o Mojimirim perdeu em casa para o Criciúma. Já no segundo tempo, Douglas Moreira e Fábio Ferreira abriram 2-0 no espaço de 8 minutos. No finalzinho, o Júnior Juazeiro esboçou uma reação, mas já era muito tarde. Final 2-1 Criciúma. Antes de enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa visitou o Vitória e venceu no Barradão. Robert no primeiro tempo e Valber no segundo deram a vitória ao time do Maranhão por 2-0. América Mineiro e Bahia ficaram no empate no Independência. Wesley Santos contra abriu o placar para o time baiano. Depois do intervalo, o veterano Mancini entrou em ação para deixar tudo igual e ficou nisso, 1-1. 16 minutos. Esse foi o tempo que o Náutico precisou para garantir a vitória sobre o Luverdense. 1-0, gol de Iltinho. Em Maceió, o CRB começou com tudo o campeonato. 2-0 sobre o Bragantino. Clebinho de cabeça fez o primeiro. Daniel Cruz, a 8 minutos do final, completou o placar no estádio Rei Pelé. E o Botafogo estreou na Série B com vitória. Contra o Paysandu, em Belém, Rodrigo Pimpão fez o gol da partida aos 41 do segundo tempo. 1-0 e fim de papo. A seleção brasileira sub-20, que disputará o Mundial da categoria na Nova Zelândia a partir do próximo dia 28, já está reunida. Nessa primeira etapa de preparação, eles ficarão uma semana treinando em Atibaia. Antes da viagem para o interior paulista, eles se reuniram na capital e o repórter Fernando Gavini acompanhou. A seleção brasileira se apresentou na manhã desta segunda-feira aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para iniciar a preparação para a disputa do Mundial Sub-20, que será realizado na Nova Zelândia. Convocados por Alexandre Galo, os jogadores foram pegos de surpresa com a demissão do treinador na última sexta-feira e o anúncio de Rogério Micali, ex-Atlético Mineiro, como seu substituto. Foi uma surpresa, né? Faltando pouco tempo aí para a apresentação, já trocou o treinador. Mas é isso, né? No Brasil nós sabemos que é resultado. Então, como no Sul-Americano não teve, então a gente tem que mudar para ter que surtir efeitos, né? Foi meio surpreendente, mas faz parte, né? Tem que cabeça erguida, trabalhar e buscar a confiança do novo treinador. Apesar de não conhecer o novo técnico, mas acho que todos que vieram têm capacidade de estar aqui, por isso que estão. Então acho que todos vão fazer um bom trabalho. Por orientação da CBF, o novo treinador evitou o contato com os jornalistas. A seleção brasileira partiu daqui para Atibaia, onde permanece até sexta-feira. No dia seguinte, embarca para a Austrália, onde fará mais 11 dias de preparação. No dia 1º de junho, o Brasil estreia no Mundial contra a Nigéria. Coreia do Norte e Hungria são as outras equipes que fazem parte do grupo do Brasil na primeira fase. A gente é a seleção brasileira, né? Brasil, a gente tem que se impor todas as competições que for jogar. Então acho que a gente não vai com nenhum peso, não. A gente, muito pelo contrário, a gente vai bem calmo para fazer um belo trabalho lá. Todos esperam que a seleção do Brasil faça uma grande competição. Qualquer competição que entrar, espera que vai bem, espera que brigue pelo título. Então lá a gente não foi tão bem, mas classificamos e agora a gente vai mudar essa história. Bom, você que está em casa, fale conosco através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. E você também pode rever os programas no site da TV Gazeta e visitar os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Tem o blog do Celso Cardoso. Na cara do gol. Na cara do gol, o blog do Flávio Prado, no Mundo da Bola. E o meu blog, Bela Jogada. A gente espera a sua visita. Voltamos a falar do Palmeiras, que deixa de lado o Campeonato Brasileiro para se dedicar à Copa do Brasil. Amanhã o Verdão recebe o Sampaio Corrêa na partida de volta da segunda fase do torneio. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou a segunda-feira do Alviverde. O começo do Campeonato Brasileiro não foi o esperado pelo Palmeiras. Empatar em casa com o time reserva do Atlético não estava nos planos. Acrescente a essa situação a perda do título paulista para o Santos. Mas daí a dizer que o ano não está sendo bom para o Verdão é um exagero, certo? Sim, começou já muito bem o ano, só não concretizou com o título por
Mas enfim, o time está bem montado, está bem unido, eu vejo alegria no vestiário, a união do time, e isso aí é muito importante para a crescente do Palmeiras esse ano. Muitos jogadores novos chegaram para se entrosar, então eu estou muito confiante para esse ano com o Palmeiras. Para mostrar que o time está no caminho correto, todos sabem que passar amanhã pelo Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil é quase uma obrigação. Eu acho que todo jogo, e independente dos jogos passados que o Palmeiras jogou, acho que todo jogo vai ter um compromisso, uma responsabilidade muito grande do Palmeiras, pela grandeza dele, os torcedores presentes jogando em casa. Então a cobrança independente vai ser sempre a mesma, muito grande. Então realmente temos a obrigação de vencer esse jogo para poder seguirmos em frente na Copa do Brasil. Para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o Palmeiras joga por um simples 0-0. Tudo porque, no jogo da ida contra o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão, o empate foi em 1-1. O Palmeiras marcou um gol fora de casa. O time se movimentou agora à tarde aqui na Academia de Futebol. E o técnico Oswaldo de Oliveira sinalizou que deve levar a campo uma equipe mesclada para o compromisso contra o Sampaio Corrêa, priorizando assim o jogo do final de semana pela sequência do Campeonato Brasileiro. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Corinthians, o Timão estreou no Brasileirão com uma importante vitória diante do Cruzeiro na Arena Pantanal 1-0. E agora o nosso contato é com o repórter Adriano Dolphy, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Timão, que na próxima quarta-feira decide o futuro na Libertadores. E aí, Adriano Dolphy, boa noite para você. Você está sentindo um clima melhor no Corinthians? Boa noite para você, Michele, ao Flávio, ao Celso, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Claro, clima de muita expectativa, também muita tensão, já que o Corinthians precisa reverter uma vantagem de 2-0, jogo de ida que aconteceu no Paraguai. E para essa partida, na quarta-feira, na Arena Corinthians, o técnico Tite terá um importante desfalque. Agora à tarde, a Conmebol, em decisão do Comitê Disciplinar, puniu o jogador Emerson Sheik com mais 2 partidas de suspensão. Portanto, ele fica de fora desse jogo decisivo contra o Guarani. Por outro lado, Mendonça foi julgado, está liberado e aí sim reside uma das dúvidas do técnico Tite em relação à escalação. O próprio Mendonça, mal com jogadores de velocidade, ou então o Danilo, um jogador com maior presença diária. Nesta terça-feira, a equipe vai treinar no local da partida Arena Itaquera. E exatamente por isso o técnico Tite falou sobre esse calor humano do torcedor na véspera da partida e se essa medida não seria para reacender a chama que a equipe perdeu no início da temporada. Vamos acompanhar o que o técnico Tite falou a respeito desse assunto. Quando a gente tem por parte do torcedor o carinho, tu fica muito mais confiante. É assim, as coisas são assim. E no Corinthians é assim. Quando tu erra e tu vê o carinho que o torcedor te passa, eu sinto como técnico, eu sinto isso, né? Eu peguei uma menininha agora onde nós estávamos, em Cuiabá, aí ela vendo e apoiando e vendo os atletas, depois isso passa. Isso é legal no esporte. Não é o adversário, não é o tirar saia, eu não considero assim, o sarro do adversário, o derrotar o cara está triste, essa relação ela é muito legal. Né? E o torcedor tem essa capacidade. O Edu colocou que já por diversas vezes eles estavam querendo se manifestar de alguma forma assim, e por isso a colocação. É importante nesse momento. Nós precisamos, eu, técnico, preciso desse apoio, desse carinho. Os atletas também precisam. Essa interação, essa busca do torcedor é o carinho que o torcedor, e associado a isso um ato de solidariedade em relação ao agasalho. Então ele tem esse cunho também, e tem esse cunho do torcedor demonstrar o carinho pelos atletas. O técnico Tite, que ele usou até mesmo o termo reacender a chama, disse que a chama já está acesa desde o último confronto. O torcedor que quiser ir até a Arena Corinthians, basta levar um agasalho. 7.000 torcedores poderão acompanhar o treinamento. E o técnico Tite falou também sobre os erros da equipe na última partida, erros que foram responsáveis direto pelos 2 gols do Guarani do Paraguai. Vamos acompanhar. Estavam todos juntos e eu falei de Cássio, de Fagner, de Gil, de Felipe e de Fábio Santos, de Ralf, de Elias, de Renato, de Jadson, de Luciano, de Guerreiro
de Malcom, de Danilo e Bruno que entrou e de mim. Nós todos nós botamos tudo na mesma sacola e eu desci o cacete, não, meu primeiro-ministro. Eu estou brincando em cima de um fato real. Não é? E eu não me eximo, inclusive, das minhas. Eu não sou super técnico, eu não sou super homem, eu não sou. Eu sou um profissional capacitado que já está estudando e em todos os momentos me aperfeiçoando para dar o meu melhor. E lá eu deixei, por exemplo, de fazer uma inversão de lado, de botar atacante do lado direito e do lado esquerdo, botar 2 armadores para ver se conseguiria quebrar a marcação. Então o técnico também fala isso, e fala publicamente. Eu poderia ter feito essa estratégia durante o jogo, ter botado 2 armadores do mesmo lado, que é como uma equipe às vezes ela se monta. E aí dos atletas eu não coloco, e publicamente eu não coloco, porque eu não gostava que fizesse comigo, mas lá ali eu fiz. A minha eu coloco. Está aí o técnico Tite reconhecendo publicamente os erros, né, dele próprio e também dos jogadores. Na parte da estatística, o Corinthians em 23 partidas na nova arena, jogando em casa, em 8 oportunidades, venceu por 3 ou mais gols de diferença. O Guarani do Paraguai, por outro lado, marcou gols em todas as partidas da competição. Nessa quarta-feira, as duas equipes decidem quem passa às quartas de final do torneio, Michele. Boa, Adriano Dolfi, muito obrigada aí, bom trabalho para você. Fica bem quentinho para não se resfriar, porque está muito frio aqui em São Paulo. Flávio Prado e Celso Cardoso, vocês estão sentindo uma confiança maior nesse time do Corinthians, mas também não é o time que vai jogar, só o Cássio? A vitória foi muito importante, apesar de ser um outro grupo, acho que você precisa ganhar para dar um sossegado, dá moral. Então uma semana mais tranquila. O Guarani do Paraguai é um time realmente muito ofensivo, mostrou isso no jogo lá do Paraguai. Santander é bom jogador. Talvez até faça gol, mas acho que o Corinthians passa, acho que passa bem. Precisa de 2-0 para ir para os pênaltis. Não, vamos resolver logo, né? Pênalti 3, é né? meio complicado. O Vampeta falou que o Corinthians vai fazer 5 gols, hein? Eu não sei se vai fazer 5, mas eu acho que o Corinthians consegue passar. A questão de colocar a bola no chão, de ter tranquilidade, não é fácil jogar no campo do Corinthians. Aliás, domingo, aniversário, segunda-feira, né? Aniversário da inauguração da Arena Itaquera, então o Andrés Sanches estará no Mesa Redonda no domingo, junto com o presidente do Santos, para falar um pouco do que foi, do que está sendo esse novo estádio do Corinthians. Não é mole ganhar lá, não é para qualquer um. Claro que o Guarani pode até perder de um gol e se classificar, mas não creio. Acho que o Corinthians passa, repito, seria uma tolimada muito grande ser eliminado por um time do Paraguai, mesmo que hoje o futebol do Paraguai... Nossa, aí tá pra história, né? É que o problema é que o Corinthians não marcou gol fora. Então vamos imaginar que o Corinthians até faça os 3-0 que precisa fazer. Se tomar um gol... A pênaltis? Não, acabou, já era. Se tomar um gol, já era? Aí tem que ganhar de 4. Se for 3-1, já era? Já era. 3-1 já era. Por isso que então, de repente, o Corinthians pode até construir, fazer 3-0, mas ainda assim não é confortável. Não pode tomar gol de jeito nenhum. Não, se tomar um gol tem que fazer 4. Então é uma situação delicada, mas eu concordo com o Flávio. Eu acho que jogando, pelo que o Corinthians já mostrou jogando em Itaquera, dá para fazer. Acho que vai ser a lá Corinthians mesmo, aquele sofrimento histórico, peculiar ao corintiano. Mas acho que dá. O time para isso tem. Desculpe, Celso. Com relação à suspensão do Sheik, não vem com pipipi, mimimi de brasileirinho, não. Acabaram. É sumário. Eu detesto esses tribunais, acho que tudo aplicar uma coisa armada antes. O Tribunal da Sul-Americana, ele é sumário. Agressão ao atleta, expulso por agressão ao adversário. 1 a 3 jogos. Ele pegou 3 jogos, ou 3 a 6, enfim. Ele pegou uma pena dentro do limite normal. É sumário, tem que ser sumário, para evitar que aconteça o mesmo fato do Fluminense com a Portuguesa e o mesmo tribunal faça outro julgamento. É sumário. Não esqueçam que o Corinthians, que aí está, jogou o primeiro jogo dele contra o campeão da América, lá na Argentina, com campo fechado. Sim. Ou seja, não tem negócio de estão prejudicando o brasileirinho, não sei o quê. Fosse assim, o Corinthians não estava disputando a Libertadores por 5, 6 anos, porque mataram um torcedor adolescente lá em Oruro, e o Corinthians, se fosse uma coisa normal, teria sido banido por 5, 6 anos da competição. Então não tem que chiar, não. É sumário. O Sheik que se cuidasse. Outra coisa que também que o Flávio falou a respeito dessa punição, e a Conmebol, que já recebeu tantas críticas nossas, mostra até uma coerência. O Guerreiro
também pegou 3 jogos. De penas. Pegou 3 jogos, que, aliás, e foi só uma entrada discutida. Mas foi feito por um brasileiro. É um tribunal de penas, fica muito claro. É a súmula do árbitro. O cara foi expulso porque xingou o juiz. Eu não sei, pena de tanto a tanto. Acabou, está resolvido. Depende da súmula. Deveria ser assim, pena de tanto. 3 jogos. Mas dependendo do grau, falta violenta, X, mas é tudo definido. O cara já até sabe. O cara já até 3 jogos. Rigoroso ou não. Mas tem que ser. Então, a verdade é que o Sheik, forte ou não, ele deu um totozinho no jogador. E não dá margem para toda essa... Não adianta. E não tem... O que eu não gosto é esse o futebol brasileiro está sendo prejudicado. Papo furado. O Corinthians estreou na Libertadores, no São Lourenço, com o estádio vazio. E se tivesse com o estádio cheio, talvez não tivesse vencido. E aí talvez a história fosse outra, inclusive, na competição. O São Paulo também começa a semana se preparando para o duelo que vai definir uma vaga para as quartas de final da Libertadores contra o Cruzeiro no Mineirão. O repórter Filipe Boril esteve no CT da Barra Funda conferindo a segunda-feira do Tricolor. Olha a boa notícia, torcedor do São Paulo. Michel Bastos parece estar totalmente recuperado de dengue. Treinou normalmente na manhã desta segunda-feira e ao invés de cair com a doença, parece que derrubou o mosquito. Na verdade, eu queria ver um mosquito, como é que o mosquito tá, mano. Porque, eu ia te falar, viu? Mas a gente fica feliz, cara. A gente fica feliz porque é um cara que trabalha pra caramba, que vem demonstrando qualidade junto com toda a equipe de São Paulo, né? Um cara que alegra o grupo também. Feliz de poder estar vendo ele participar. Eu acho que para o jogador não tem preço, né? Com o provável retorno de Michel Bastos à equipe titular, Milton Cruz deve escolher entre 3 jogadores para apenas uma vaga na equipe titular. Esse problema é do professor, né? Ainda bem que a gente não opina em nada. É um problema bom para ele, mas independente de quem ele escolher e a formação que ele for entrar, eu acho que a equipe do São Paulo vai estar bem montada para poder disputar essa partida. Por ter vencido a primeira partida no Morumbi, o São Paulo chega ao Mineirão com a vantagem do empate, ou até podendo perder por 1 gol de diferença, desde que também balance as redes do Cruzeiro. A gente costuma falar vantagem, né? Mas num jogo de volta, quando o juiz apita, é uma situação onde a gente esquece e a gente quer buscar o gol a qualquer custo, né? Justamente para a gente não ter essa preocupação. Mas sabemos que lá vai ser um jogo complicado. A maneira da gente se comportar, ainda o professor vai passar para a gente, mas uma coisa é certa, garra, vontade e principalmente humildade para corresponder à aplicação tática não vai faltar. Cuidado especial sob a batuta do novo comandante Milton Cruz, que em 7 jogos venceu 6 e perdeu apenas uma partida como treinador interino nesta passagem, conquistando a confiança do pessoal por aqui. O grupo está fechado, está todo mundo junto com o professor. E vamos que vamos, cara. Acho que o futebol é feito de oportunidade, o professor está tendo a dele, a gente está procurando corresponder da melhor maneira. Então vamos que vamos. Diga, Flávio. O São Paulo está vivendo um momento bom, né? Um momento de brilho, tá bem. Eu acho que o São Paulo vai jogar, se fizer isso, vai jogar corretamente, bem fechadinho. Vai fazer uma linha de 4, acho que o Wesley não começa jogando. Ele vai meter o Michel Bastos de um lado, o Hudson do outro, os 2 volantes, fechar tudo ali. Souza e o Denilson. A linha de 4 normal, né? Bruno, Tolói, o Dória e o Reinaldo. E lá na frente, acredito, o Ganso, um pouquinho mais à frente, e o centroavante, acho que vai ser o Luiz Fabiano. Deve começar assim o jogo, imagino. E vai ser uma forma interessante de jogar, porque o Cruzeiro ataca muito pelos lados, né? O Mike é um jogador muito forte. E depois, com o transcorrer do jogo, pode entrar Pato, pode entrar Centurion, vai depender da situação. O São Paulo chega com mais moral do que o Cruzeiro para esse jogo. Sem dúvida chega. Vai ganhar? E outra coisa, o Cruzeiro é um baita time, joga em casa e tal. É um time respeitável, mas acho que o São Paulo vai com moral para lá. Tem uma coisa também que não é também muita referência, mas é história. O São Paulo costuma se dar bem jogando contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mesmo ano passado, quando o São Paulo perdeu o campeonato, ganhou as 2. Ganhou as 2 do Cruzeiro. Quer dizer, então tem esse fato também, que não é determinante, mas, sei lá, mas costuma se repetir. O São Paulo, imaginasse, há
Há um mês que o São Paulo chegaria nessa situação. E isso é uma lição para aqueles imediatistas, né? Tipo, o Corinthians era o time de Champions League, o São Paulo era um time de coitadinhos, aí você vê o Corinthians penando para se classificar diante do Guarani do Paraguai e o São Paulo com a classificação encaminhada. Essas coisas acontecem. Pode, de repente, o São Paulo perder do Cruzeiro e o Corinthians ganhar do Guarani. Mas uma coisa precisa ser dita, o planejamento do Corinthians foi melhor. Foi. Alguém vai dizer que foi tudo planejado, o Muricy sair no menos meio, o pagamento, Muricy né? vai ter pedra na vesícula, aí ele vai sair, aí entra o Milton Cruz e cria outro clima. Entra como interino assim, e de repente né? Agora, às vezes dá certo, mas um fez um planejamento e o outro a coisa está andando, sem desmerecer o São Paulo. Claro, mas a coisa está andando, está dando certo, ótimo, Milton Cruz é extremamente competente, mas o Corinthians fez um planejamento, né, mais direto. Só falta fazer um planejamento financeiro que também, tem muita gente rindo à toa lá no Morumbi, tem. Claro. Mas imagina. ninguém diria isso. São Paulo era virtual desclassificado. Está aí com a porta aberta nas quartas de final. E o Corinthians? Por isso que dizem Entendeu? que o futebol é uma caixinha de surpresas. É, claro. Não é? Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Celso Cardoso, qual clube paulista estreou melhor no Brasileirão? De acordo com os nossos telespectadores, São Paulo 25,4%. E não o Corinthians é isso que está em escrito segundo. aí. Tá aqui, O ó. que é isso aqui, ó? Não, isso aqui está ultrapassado. Isso aqui já é atualizado. Ah, bom. É tudo. A Ponte está em terceiro. Está melhor que Palmeiras e Santos. Então, deu São Paulo! São Paulo. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Então, Fique agora. É tirateima, nossa. Fique agora com o Jornal da Gazeta, com o grande Rodolfo Gamberini e a belíssima Juliana Verboni. Um beijo, até amanhã. Daqui a pouquinho eu vou estar lá com eles. Tchau, tchau. Então, nos acompanhem. Cornerstone.